com aquelas discussõezinhas, porque nem sempre nós somos obrigados a concordar, né, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente está vivenciando. Me conta um pouquinho dessa sua vida como cristão. Edilson, os planos de Deus, assim, eles são perfeitos desde a sua origem, né? Deus é perfeito e não tem o que discordar dos planos dele. Eu creio que a partir do momento que eu nasci assim, Deus já tinha esse propósito. Só que realmente você tem que provar algumas coisas, tem que passar por algumas coisas que sirvam para a sua edificação. Chegou um momento, quando eu passei na universidade, que eu cheguei a ser ateu. Eu tive minha vivência realmente, como você falou, dentro da Igreja Católica. Chega até como uma passagem, né, que recebi por tradição dos meus pais. Nunca questionei, nunca apenas participava. E quando entrei na universidade, eu cheguei um momento a ser ateu, a discordar de algumas coisas. Por quê? Porque na minha vivência religiosa, eu passei por algumas coisas assim internas, algumas coisas não comentava com ninguém, ficava mais isolado. Porque assim, vou ser bem franco aqui, na vivência como coroinha, eu fui assediado por um padre aqui em Pilões. Certo? Então é algo difícil? Mas assim, eu acho que pela personalidade forte, isso aí não chegou a me atingir. Então assim, fui quebrando algumas coisas em relação à questão de você achar que algo é certo, que não pode ser questionado, não pode ser... Então, a partir do momento que entrei na universidade, eu comecei a ter um olhar diferenciado sobre as coisas. Foi isso aí Outra que visão, né? chegou a eu ser ateu. Minha esposa sabe o quanto ela sofreu quando ela vinha pregar para mim, me evangelizar. E eu dizia que o pessoal faz religião para poder acreditar em alguma coisa. Porque querem ter vantagem em relação a É isso e tal. influenciado, isso e aquilo. Certo? Muita questão de vantagem financeira que eu achava que o pessoal tinha. E algo que mudou realmente minha vida, que fez eu ver lá realmente o lado divino. Você estava presente um dia. Não sei se você lembra o que você está fazendo. É igual aquele filme, né? Que vocês fizeram no verão passado. Não sei se você lembra o que você estava fazendo no dia 24 de junho de 2005. Eita, é complicado. E muito Eu lembro. Nós estávamos lá num Padre Mateus, que está tendo um grupo de jovens noite, né? lá, assim, à noite. Está tendo um grupo de jovens. E a partir daquela experiência lá, eu disse, olha, existe coisas entre a terra e o céu que eu não sei e vou tentar descobrir. E foi a partir desse momento que eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a buscar mais esse lado espiritual. E, mais uma vez, uma figura tremenda aí, Roberto, fez parte desse momento que eu chamei ele para conversar, questionando, porque via na Bíblia ensinando alguma coisa, tanto que a Escritura propriamente diz, né? Errais por não conhecer a verdade. Então, muitas vezes nós cometemos alguns erros porque nós não buscamos ler, né? realmente entender o que a Bíblia está dizendo. Eu conversava com o Roberto, lá naquela barraquinha de Seu Joca, em frente ao Colégio Brás Baracuí, e ele dizia a mim, olha, Geraldo, eu não vou dizer a você onde você tem que seguir. Porque eu disse a ele, Roberto, independente de onde seja na Igreja Católica, que eram as religiões que tinha aqui em Pilões, seja na Igreja Católica, seja na Universal, seja na Assembleia, ou seja na Batista, que a Batista tinha sido o primeiro ano de fundação dela em 2005, estava iniciando. Independente de qualquer uma, eu quero servir a Cristo. Ele disse, eu não vou dizer onde você vai fazer, não. Faça um negócio, chegue em casa, ore, peça a Deus que Deus vai lhe mostrar. E naquele dia, eu fiz algo que realmente eu não fazia. Quando eu chegava às vezes em casa, embriagado, e por tradição, sentava na minha cama, rezava o Pai Nosso, que eu acho que parecia uma metralhadora, para ver se terminava rápido. E às vezes nem chegava nem a concluir, estava tão embriagado que caía em cima da cama e ia dormir. E naquele dia 11 de agosto de 2005, eu fui lá no quarto de Vânia, peguei a Bíblia dela, depois foi que eu disse a ela, isso daí. Dobrei meu joelho ao lado da minha cama e perguntei a Deus onde eu tinha que realmente caminhar, o que realmente tinha que fazer para seguir a Ele. E quando eu abri a Bíblia, por incrível que pareça, dentro dos seus inúmeros livros, caiu na mesma passagem que Roberto Rodrigues
abriu aqui embaixo, que era 2 Reis, capítulo 20, que fala da doença do rei Ezequias. E eu, naquele momento, eu disse, Senhor, agora eu quero que o Senhor realmente fale comigo. Naquela noite eu tive um sonho. E no sonho, para você ver como são as coisas, quem vinha, acho que Wanda tem recordação disso aí, quem começou a assumir no trabalho aqui na Igreja Batista era o pastor de Areia, que era um moreno assim de cavanhaque. E eu perguntando a Graziano, Graziano, tinha aquela coisa, já tinha vontade de ir para a Assembleia, porque tinha visitado algumas vezes, mas disse, não, se eu for, eu não vou poder mais usar a minha bermuda, eu não vou mais poder jogar bola, jogar o vôlei que eu gostava, que eu ia para me amostrar também. Eu vou ver se lá na Batista eu vou visitar lá, porque posso usar bermuda, tal, a doutrina da igreja não era o depois foi o pastor Cláudio, mano. Aí o que é que acontece? O de cavanhaque logo. Aí eu peguei, não, mas quem veio logo de Areia foi quem veio foi um de Areia que era de cavanhaque moreno. Aí o que foi que aconteceu? Eu tive um sonho nessa noite. E no sonho era um pastor galego, alto. E ele, quando ia ministrar, ele tirava um papelzinho do bolso e começava ministrando. E realmente, dia 13 de agosto, eu procurei Graziano e fui para a igreja com ele. E chegando lá, foi o primeiro dia do pastor Cláudio. Que não era pastor Cláudio ainda não. Aí foi o primeiro dia do pastor Cláudio. Até perguntei a Graziano, já tinha visto esse outro que estava dando suporte aqui. Aí perguntei, Graziane, hoje o pastor não vai vir não? Ele disse, não, o pastor é esse daí. Quando eu olhei aquele pastor galego, alto, estava tocando com o João Hércules lá. E depois ele começou ministrando. Lembro até hoje qual foi o primeiro texto que ele leu aqui, foi em Gênesis 2, falando sobre a queda do homem. E o tema da pregação dele foi as bênçãos e as maldições de Deus. E quando terminou, Graziano me chamou e disse, Graziano, eu só vou ser crente depois da festa de agosto. Tava o que? Isso aí dia 13 de agosto, eu disse, não, vou aproveitar, era a inauguração do Pai da Feira aqui, com banda Cascavel, banda não sei o que, só vou ser crente depois da festa de agosto. E desci conversando com Graziano. E desci conversando com Graziano até a casa da mãe de Wanda. Ele chegou lá, entrou na casa da avó, eu peguei e retornei. E quando chegou em frente ao Colégio Ágape, em frente àquela bueira lá, aquela ponte, eu tive uma alegria tão grande na minha vida que não tem como explicar essa alegria. Eu disse, eu vou ser crente. Saí sozinho, disse, eu vou ser crente. Aí subi para casa, já estava o pessoal lá repousando. Aí vou sair de novo na rua, peguei a moto de Marquito e disse, não, eu vou falar com alguém. Aí desci até aqui em Roberto. O Roberto estava já pronto para dormir, mas me atendeu. Se preparou lá, me atendeu. E quando eu falei para ele, disse, olha, Roberto, amanhã eu estou indo para a igreja. E quando o pastor fizer o convite, eu quero ser o primeiro a levantar a mão. Eu quero só que o senhor me acompanhe. Eu disse, não, você já aceitou hoje. Amanhã você só vai realmente demonstrar sua fé diante da igreja. Então foi a partir disso daí e das coisas que Deus fez na minha vida, realmente hoje eu não tenho motivo para dizer assim, eu vou abandonar esse Deus, porque a falha está em mim. Ele é perfeito, ele é tudo, ele é que me deu essa família maravilhosa que eu tenho, ele é que tem me sustentado, certo? Porque não é fácil, é igual você tá andando aí, né? Escorrega, cai, mas Deus tem me segurado para não cair, porque sem ele eu não sou nada. Ele é tudo, ele é tudo, né? Rapaz, mandado para quebrar esse momento aqui emotivo, viu, Vânia? Mas assim, que linda história de vida, superação e assim. Como o Baixinho está dizendo aqui, né? Amém, glória a Deus. Um grande testemunho, que Deus te abençoe. Com certeza. Mas aqui um camarada mandou, não sei se o Geralcino vai lembrar. Diga, rapaz, a primeira nota baixa em matemática foi a minha. E aí... É aquela questão, né? Às vezes o cunhado... Eu era cunhado, rapaz. A primeira nota disse, cara, assim, não, você tá na boa, cunhado professor de matemática, como vai tirar 10? Quando o Felipe pegou a nota, fez bem um 3, rapaz, foi 2. Foi 6. Isso, ó, mãe, esse negócio tá bom de acabar, viu? Não dá certo não, esse cabo não dá certo não. Mas foi assim, Edilson. Botou aquela velha terra, mas não deu certo não. Só pra descontar que através dele, Filipão. né? Assim, paquerando e tal, e ele não tinha aquela aproximação, me dedurou a seu Félix.
Aí eu só consegui conquistar Felipe depois que nós começamos jogando bola de manhã. Ele descia todo arrumadozinho, ensacadozinho, ia pra escola, mas 5 horas já estava pronto para ir lá para o ginásio. Aí através de um cadastro eu consegui conquistar ele, né? O sapato dele tava sem o cadastro, eu dei um cadastro. E acabando com tudo nessa nota, a nota baixa, quase que o negócio desmorona, viu, Kalina? Mas quando Deus quer, né? É, dá tudo certo. Só boas histórias. Vânia, ah, manda perguntar aqui a respeito ainda da questão, o Geraldino falou da questão de bebedeira, de farra, só que assim, quando você disse que era um menino mais na sua, um menino mais, muito caseiro, aliás, de poucos amigos, né, porque é do seu jeito, e aí quando a gente fala de poucos amigos, a gente não quer dizer que tenha só um ou dois, a gente fala também da questão da qualidade com que a gente convive. Mas você hoje é evangélico e dá uma prova de que para ser evangélico não precisa ser um bandido, um assaltante, um estuprador, aquele bêbado que vive ali na rua só perturbando, daqui a pouco de repente, não, você é evangélico e tudo vai mudar. Ou seja, você fez aqui deu uma demonstração de que a realidade é diferente. Ou seja, quando você quer ser, você realmente é aquilo que você quer ser. E você deu outra prova disso hoje, nesse seu comentário. Mas me tira uma dúvida, Geraldino, você hoje ainda hoje, né, faz parte da igreja Assembleia de Deus, certamente, pelo tempo que você está lá, inclusive já faz parte já da direção da igreja, juntamente com a família de sua esposa. E aí, o que dizer? Aquelas pessoas que persistem ou estão no erro. O que dizer daquelas pessoas que são preconceituosas porque não conseguem respeitar a religião do outro, porque não conseguem respeitar a posição do outro? O que dizer a estas pessoas? Porque certamente você, como todo mundo, deve ter enfrentado muitas barreiras para poder chegar aonde chegou, principalmente na questão religiosa. Edilson, eu creio que tudo parte do respeito. A partir do momento que você respeita a opinião do outro, não tem necessidade de você estar debatendo doutrinas, dogmas. É tanto que tem uma cena interessante na inauguração da biblioteca aqui na escola Brás Baracuí. Eu ao lado de o Elvo, né, padre Elvo, a gente conversando, brincando, o pessoal olhando pra gente assim, até ele chegou assim, disse, e o pessoal estão comentando aí, ó, olha, um padre e um pastor tudo brincando aqui e tal, porque realmente a nossa amizade, bem antes dele ser padre, Deus está na igreja evangélica, e assim, o respeito que nós temos um pelo outro é independente da religião, é um respeito pessoal mesmo. E eu acho que qualquer pessoa tem que ter esse respeito à opinião do outro. A questão de você evangelizar, de você ensinar, tanto que a Bíblia diz que não é nem por força nem por violência. Não somos nós que fazemos cristãos. Isso é quando o Espírito Santo de Deus realmente toca na pessoa e a pessoa sente-se com essa necessidade de estar mais próximo dele. Em relação, eu até falava domingo à tarde, num momento de evangelização, que Jesus, ele não se importa com o estado anterior ao momento do chamado. E cada um ele trabalha de uma forma diferente. O cego de Jericó, que clamava na beira do caminho, quando Jesus chamou ele lançou a capa. Essa capa aí para mim representa tudo aquilo que não presta. Ele lançou e foi realmente se apresentar como ele era Jesus. Foi curado. O jovem rico é outra experiência que eu gosto muito de meditar. Ele chegou questionando a Jesus o que é que poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus perguntou a ele sobre os mandamentos, se ele conhecia os mandamentos. Tem a sequência toda, não precisa detalhar. E ele diz assim, que praticava aquilo, observava aquilo desde a sua mocidade. E tem um versículo que até essa semana eu estava falando com a minha família em casa, nessa mesma passagem, que diz que Jesus o amou. E amando ele, Jesus disse algo que deixou ele triste. A passagem diz que Jesus o amou, mas chegou para ele e disse, olha, vende tudo quanto tu tens, dá aos pobres, depois vem e segue. Com essa palavra, aquele jovem ficou triste e saiu de perto de Jesus. Isso mostra a mim que às vezes, isso eu tento em muitos casos fazer, não chegar para a pessoa e ganhar a pessoa com a mentira.
é falando a verdade.